Bom, amados, paz seja convosco. Amém. Vamos começar nossa aula de hoje? Amém. Fazer uma oração breve aqui para nós começarmos. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, usando este recurso para comentarmos esta aula de hoje e sabendo que sempre há algo proveitoso para a nossa vida pessoal. Conhecimento, Senhor, sempre é necessário para crescermos e que o Senhor nos dê capacidade de falarmos, de aprendermos mais da Tua palavra. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Então, amados, hoje vamos para o nosso livro de Êxodo. Eu quero que vocês peguem até a apostila de vocês, porque ela está bem, uma sequência bem, pelo que eu vi, esses 2 capítulos, está uma sequência muito boa. Nós vamos comentando algumas coisas. Na minha página, no capítulo 4, está na página 53. Na de vocês, qual a página é? 51. Ah, então está sempre 2 atrás, né? Isso. Tá. Nós fizemos um comentário até a aula passada sobre Gênesis, certo? Falamos da criação do mundo e da aliança de Deus com Abraão. Hoje nós vamos falar do livro de Êxodo, que é justamente um livro que não vai falar mais de uma família, porque o livro de Gênesis, vocês viram que o relacionamento de Deus era com uma família. Abraão, depois veio Isaac, veio Jacó, certo? E José. Hoje nós vamos começar a falar do nosso Deus no relacionamento com um povo específico, tá? Tanto é que vocês viram lá na primeira aula, quando falamos de aliança, e é realmente muito importante a gente ver, essa é uma aliança muito importante, a aliança que Deus fez com Moisés. Né? Ela é bem diferenciada, ela é uma aliança condicional, que a gente viu, né, de ambas as partes. Então, vamos tentar comentar o que aconteceu nesse livro de Êxodo, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, que esse livro está dividido em 2 partes, ok? Vamos falar um pouquinho do Moisés primeiro? Está logo aí na página 52. Quem foi Moisés? Moisés foi um líder, né, levantado por Deus para cumprir uma missão assim esplendorosa, que foi justamente tirar o povo de Israel, que estava no Egito, escravo. Até na aula passada eu disse que ia lembrar disso, porque quando termina o livro de Gênesis, o povo de Israel está morando no Egito. Como é que de repente não, né? Porque se passaram em torno de 400 anos, esse povo que vivia lá no Egito, o povo de Israel, na época de José, como é que esse povo agora era escravo? Vocês têm alguma ideia do que aconteceu para um povo tão, vamos dizer assim, um povo que foi para viver no Egito, né? Quando eles foram para lá, a família de Jacó com seus filhos, eles eram mais ou menos 70 pessoas. E nós sabemos que essa geração cresceu muito, né? Eles eram agora numerosos na terra do Egito. Mas o que aconteceu que esse povo se tornou escravo? Porque José, por exemplo, José foi colocado numa posição de comando no Egito, sendo do povo de Israel. E agora passou o pessoal, uma grande maioria, era escravo. O que aconteceu, né? Então, nós sabemos que, de verdade, esse povo, o povo de Israel, estava cumprindo uma promessa que havia sido feita no passado para Abraão. Lá nos capítulos 12, 15, 18 de Gênesis, Deus pediu que Abraão fosse o quê? Multiplicasse. Deus usou Isaac, seu único filho, para fazer surgir uma nação. E o que aconteceu é que o povo de Israel cumpriu a letra. Eles se multiplicaram, certo? Então, aquilo que Deus havia pedido, né? Realmente eles se multiplicaram. E aí, no ponto de vista de um governo, você ter os estrangeiros é uma coisa meio complicada. Porque quando esses estrangeiros começam a crescer demais?
Você já imaginou aqui no Brasil, por exemplo, se daqui a pouco o governo brasileiro abre as fronteiras para todos os venezuelanos? Eles vão acabar tirando o emprego da gente, né? Interfere na cultura. Mas vamos dizer que durante um bom período o povo de Israel contribuiu com o Egito, com os egípcios, né? Porque se você tiver uma boa política, você vai usando aquelas pessoas para justamente fazer com que os seus projetos eles possam apoiar, certo? A gente fica pensando, eu nunca fui no Egito, né? Alguém aí já foi? Não. Mas o pessoal fala, né, que quando vê as pirâmides, vê tudo aquilo, fica pensando, onde é, né? Quem foi? Qual foi o braço, o pessoal, a inteligência utilizada na construção de tudo aquilo? Com certeza, muito do povo hebreu, povo Israel, foi utilizado naquilo, né, gente? Vocês concordam? Com certeza, Sim. né? Sim. Então, tá. O problema maior foi que, com o grande número dos israelitas no Egito, porque os israelitas eram para ficar no Egito? Não, eles não eram para ficar no Egito. Eles eram para ir para a terra de Canaã. E o que eles estavam fazendo no Egito? O que levou o povo de Israel para o Egito na época de José? Vocês se lembram? A fome. A fome. Então, muitas pessoas migraram, o povo, aliás, a família toda de José, né, com seus irmãos, foram para o Egito por causa da fome. Mas e agora? Já se passaram 400 anos e esse povo continua lá. Então, Deus, vendo que o povo estava sendo escravizado, por quê? Porque, vamos dizer assim, o comando do Egito, os faraós foram se sucedendo. E chegou o tempo que um faraó disse, olha, tem muita gente aqui que a gente sabe que não é nosso povo. Ao contrário, né? Eles podem o quê? Se rebelar contra nós, não é verdade? Fala, Devlin. Pastora, eu tirei uma foto bem legal, depois eu mando lá. Eu tenho, na minha Bíblia, ela vem uma explicação assim, né? Qual era o faraó e qual era o personagem e acontecimento bíblico daquela época. Que mostra essa diferença. Aí depois eu mando. E agora eu não tô lembrado se foi na minha Bíblia ou se foi na apostila que eu li também, que o faraó que assumiu nesse tempo de Moisés aí, ele era um cidadão nativamente, genuinamente egípcio. Então, assim, os outros, por causa do grande número de hebreus, podia até ter essa misturinha ali no fundo, porque no começo, até quando, na época de José, ainda era um povo bem misturadinho. E esse que assumiu já na época de Moisés já era bem puro. Então, isso também foi um dos motivos que veio a matança dos hebreus e começou ali toda a história de Moisés, no caso, né? Com esse faraó puro, que acreditava ser de raça pura, e por causa do grande aumento populacional dos hebreus. Vocês vejam que interessante, até hoje, né? Nós temos tantos conflitos de pessoas que ficam admitindo que existem raças, né? E raças não existem. Só existe uma raça, que é a raça humana. Mas essas discriminações, e eu falei aqui estrangeiros, porque na época que eu morei na Alemanha, a gente sabe o que é ser estrangeiro. Por mais que você não queira que as pessoas te tratem bem, pelo fato de você ser uma pessoa de fora, você não é daquele lugar. Você pode estar trabalhando lá, você pode estar tendo sua vida lá, mas você não é aquele povo. Não é verdade? E, gente, verdade. falando aqui, não entrando muito no assunto, mas fazendo um comentário, não era projeto de Deus que o povo de Israel ficasse no Egito. Vocês concordam comigo? O que Deus tinha dito para Abraão? Para ele ir para a terra prometida. Isso. E ele foi. Ele morou na terra prometida, em Canaã. Só que na época de Abraão não ainda tinha o domínio daquela terra. Deus deu uma terra ocupada. Olha que coisa interessante. Né? Às vezes a gente quer a bênção de Deus assim, bem
na bandeja, né? Toda arrumada. E Deus muitas vezes promete coisas para nós, ou então ele coloca os seus próprios projetos e planos, mas, de verdade, ainda que tem que conquistar alguma coisa. Não está tudo pronto, certo? Então, Deus, sabendo que o povo não poderia ficar lá, né? Nós sabemos, essa pessoa, por exemplo, que se levantou, que esse faraó, ele, na verdade, ele pensou em acabar com o povo, ou pelo menos diminuir o número do povo, certo? E aí, a tentativa dele foi o quê? Escravizando, você sabe que a pessoa não vai ter a mesma expectativa de vida, uma pessoa escravizada. Porque ela vai viver em função do outro, ela não vai ver tanto tempo. E a questão foi a morte, né? Dos primogênitos, ou melhor, dos meninos. Por que os meninos, hein? Vocês já pensaram? E não as meninas? Porque as meninas podiam reproduzir egípcios. E se tivesse homens hebreus, reproduziria mais hebreus homens. E porque quem mais também quer falar a questão aí? Dessa coisa dos meninos, terem que morrer os meninos. Menina podia viver. Se as parteiras fossem lá e fosse menino, matava. Alguém quer comentar? Eu acredito que já seria por causa já da lei que falava do nascimento do Messias. Não seria isso, pastor? Nossa, agora pegou longe. Eu acho que... Fala, Anderson. Olá, gente, boa noite. Eu acho que é a questão também de que o povo era contado, os homens que eram contados, né? Mais ou menos nessa época. E as mulheres não eram tão contadas. E eu acredito também que tem alguma vertente que eles talvez soubessem que por alguma profecia, alguma coisa, que iria vir alguém que iria salvar aquele povo hebreu, eu acho também. Eu não sei. São coisas que nós não podemos afirmar, né? São... gente falar, nós né? aqui, como teólogos do momento, estamos aqui fazendo os nossos comentários. Mas pense bem, os homens eram a força. Era a força, tanto para uma guerra. Se vocês concordarem, se tivesse que ter uma guerra, quem iria lutar? Os homens. Então, se eu elimino os homens, eu estou eliminando a força do povo, né? Então, eu creio que mais por aí, mas a gente está aqui realmente colocando. Então, Moisés nasceu nesse contexto, e ele nasceu, e nós sabemos que por provisão de Deus, a sua mãe, né, colocou ele naquela situação, poupou a vida dele, ao ponto que Moisés se tornou um cidadão egípcio. Veja, né? Algo muito poderoso, porque não foi qualquer cidadão. Ele foi adotado pela filha do faraó. Então, eles sabiam que ele era um hebreu, um filho de Israel, mas olha o que aconteceu. Deus faz as coisas como ele quer. Ele colocou Moisés no palácio, entendeu? E tudo isso dentro de um plano, que nós sabemos que foi utilizada. A mãe teve a sua parcela, a irmã teve a sua parcela, a filha do faraó estava no plano. Tudo isso. Se você imaginar que a filha do faraó foi tomar banho na hora que foi colocado, que a mãe colocou, a irmã de Moisés colocou o cesto na hora que ela estava tomando banho. Então, tudo isso foi uma coisa que nós sabemos que por detrás está o próprio Deus. E nós sabemos que Moisés ele foi preparado, ele passou 40 anos no Egito sendo preparado. Saiu do Egito por quê? Por causa de uma situação onde ele se revelou, vamos dizer assim, né? Ele sabia que ele era do povo de Israel. Então, ele fugiu. Amados, não era a hora dele, né, ainda. Então, ele foi para o deserto, ele ficou no deserto. Deus chamou Moisés no deserto, certo? Depois de um tempo, para que ele voltasse para o Egito. Certo? Ali já havia passado muita coisa, tudo mais, né? Na página 54, justamente fala isso, que ele retorna ao Egito. Agora, Moisés estava retornando ao Egito com uma missão que Deus havia dado a ele para que ele pudesse, vamos dizer,
resgatar o povo de Israel, que não era para estar no Egito, não era para estar naquela condição, era para que eles fossem viver na terra que Deus havia designado para eles, certo? Então, olhe lá, no último pedacinho lá, na página 54, diz assim, no resumo, né? Um líder é forjado em meio a lutas e desafios, página 54. Moisés passou um período difícil no deserto e agora Deus estava chamando para libertar seu povo. Além do seu esforço pessoal para compreender o que haveria de acontecer, ele ainda teria que lutar com seu maior temor, voltar ao Egito e vencer esse enorme desafio. Gente, socorro, né? Primeiro que você receber uma missão de Deus não é qualquer coisa, vocês concordam? Sim. Sim. Vamos dizer assim, que é um desafio. Deixa eu colocar a Caroline entrando aqui também. É um desafio tremendo. Deus nunca põe todos os planos, vamos dizer assim, de uma vez só, né? Todos os passos. Não, Deus vai dando um passo de cada vez. Então, é difícil nós termos esse entendimento, mas é assim como Deus trabalha. Vocês concordam? É desse jeito. Sim. Então, o capítulo 4 foi bem básico. Ele falou mais sobre Moisés. O que mais podemos comentar? Tem alguma coisa que vocês querem comentar a respeito disso? Sobre Moisés? Eu achei bem interessante, lendo um pouco dessa passagem aí, falando a respeito de quando Deus escolheu Moisés para ir libertar o povo, né? Que ele, apesar de ter sido criado lá com toda a eloquência como os filhos de Faraó e tudo, Moisés, ele ficou com medo, né? Ficou com medo, falou que era pesado nas palavras. Resumindo, aí Moisés ficou com tanto medo e tal, que Deus chegou a se irar com ele, né? E falou: Sim. Tá bom, eu vou colocar Arão para falar e você vai ser como Deus para ele, né? E aí Moisés foi indo, e toda vez que ele falava, ele falava e Arão ia lá falar, e Deus não. Deus tinha um negócio com Moisés, que mesmo usando Arão, ele falava primeiro para Moisés falar para Arão e Arão dar o recado para o povo. Eu achei isso muito interessante. Sabe, a questão toda é que a pessoa escolhida era Moisés, certo? Sim. A pessoa escolhida era Moisés. Então, essa missão não poderia ser dada a outra pessoa. Moisés é que tinha passado todos os anos no Egito. E Deus ia usar toda essa capacidade que ele tinha, não só para negociar ou estar lá na frente de Faraó, mas nós vamos ver depois, na própria missão de levar o povo de Israel, o conhecimento de Moisés era importante. Sim. Então, às vezes, nós, assim, não queremos fazer alguma coisa que Deus nos pede, achando que não é a gente, né? Está aí na página 53, né? Todo o conflito. Mas Deus sabe qual é a missão e sabe exatamente quem Ele quer. Então, nós temos que ter esse chamado, E para Moisés era difícil porque era uma coisa que ele pensou que ele tivesse encerrado na vida dele. Eu não preciso mais voltar para o Egito. Sim. Mas cadê o pensamento no povo dele? Sumiu, né? Ele foi viver a vida dele particular. Então, agora no capítulo 5, nós vamos ver, não vamos entrar nos detalhes, mas tem toda a parte que fala sobre o encontro do faraó com Moisés, né? Nós vamos ver que foram 10 pragas, que, na verdade, se nós pararmos e pensarmos, as pragas serviram para quê, né? Tanta aflição que o povo passou, né? Nós vemos que uma das coisas que Deus havia dito é que o coração de Faraó seria endurecido. Então, eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Êxodo 9:12. É uma coisa interessante que fala ali, é justamente isso que eu estou falando. Êxodo 9:12. Fala justamente isso. Só para a gente entender uma coisa aqui, que
Acho que fica bem, bem importante. Se você puder abrir aí. Se alguém achou antes aí, pode ler. Êxodo 9:12. Porém, o Porém, Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Aham. Tá falando que Deus endureceu o coração de Faraó para não ouvir o que o Senhor tinha dito a Moisés. Eu penso que inicialmente o Faraó não deixou o povo ir, talvez até por seus próprios motivos. Para que você vai deixar um povo que está te servindo, né? Quem que ia fazer o serviço dele depois? Mas aqui a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do Faraó. E aí eu pergunto para vocês, qual era o motivo disso, então? Deus quer que o povo saia, mas endureceu o coração de Faraó. Eu acho, pastora, que é porque o povo, eles eram de tanta dura serviço, né? Era um povo que ele precisava que o Deus endurecesse o coração de Faraó, porque senão eles não iam querer sair de comer as cebolas lá do Egito. Então teve que Deus endurecer para acontecer todos aqueles sinais que são as pragas, né? Para que o povo entendesse que ele tinha que, se o senhor falasse, ele aceitasse de primeira, agora vamos, muita gente não ia querer sair do Egito. Não. Exatamente. Não vi a manifestação de Deus assim, porque não vi isso como um sinal de Deus para eu sair daqui. As pragas serviram, é verdade. As pragas eu creio que serviram para os dois lados, né? O povo de Israel precisava saber quem era o Deus, né? O poder do próprio Deus e o livramento que Deus propiciava ao povo de Israel, né? O cuidado que ele tinha com o próprio povo. E os egípcios também precisavam saber quem que era esse Deus. Né? Há situações que a gente passa por isso. Fala, Devlin. Tem até a primeira questão do capítulo 5, ela fala bem isso, né? Qual era a função das pragas? Isso. E aí eu coloquei bem isso. Era mostrar ao povo o poder de Deus e a impotência dos deuses egípcios. Sim. Porque provou ali para todo mundo quem era Deus, quem era e quem não era, né? Porque como os egípcios tinham Deus para tudo, ali provou tudo, caiu tudo, as coisas que eles acreditavam caiu por terra ali. Uhum. Então vejam que isso aí aconteceu, isso que eu acabei de falar, esse versículo Êxodo 9:12, a partir da sexta praga. Então, nós vemos que aí na página, vamos ver na página 60, né? Nós vemos aí, ó, como a própria Devlin falou, nesse comentário aí em cima desse quadro, fala justamente isso. Né? Deus queria libertar o povo de Israel, as pragas tinham esse objetivo, e também. Então, você vai ver, a partir da sexta praga, vamos dizer assim, foi que se sucedeu isso daí. Deus endureceu o coração de Faraó. Em Êxodo capítulo, nós estamos tudo na primeira parte do capítulo da primeira parte de Êxodo, tá? No capítulo que vai até do 1 até o 18, é a primeira parte. No Êxodo 12, nós vamos ver uma coisa muito importante, que foi a Páscoa. Tá chegando a Páscoa, hein? Eita, nós! Mas justamente a Páscoa, para o povo de Israel, é esse fato, é esse episódio. A saída do povo de Israel do Egito, né? Que está bem aí na página de número 61, né? Que a Páscoa significa pesar, cujo significado é esse, justamente, né? A saída do povo de Israel do Egito. Hoje, a nossa Páscoa não é mais essa, nós não somos do povo de Israel. Né? A nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, vamos dizer que depois, a partir daí desse capítulo, olha, se você prestar atenção, o 12 tem a Páscoa, então, até o 15, nós vamos ver a questão das pragas, e a partir do capítulo 16 ao 18, o povo já está no deserto, que nós vamos ver a saída, né? Como foi a travessia do Mar Vermelho. Essa é uma questão que eu quero depois ver com vocês. Eu quero achar um mapa muito legal, assim, mas bem claro, embora exista um aqui, tá, gente? Esse mapa da página 63,
mostrando o caminho que eles fizeram para sair do Egito, que eles não precisavam fazer toda essa volta, certo? O povo de Israel, aqui na página de número 63, né? Tem um mapa aqui, ó. Possível rota do Êxodo. Então, você vai ver por que eles andaram em volta tudinho do Monte Sinai. Por que eles não foram pelo litoral do mar Mediterrâneo? Então, Falaram quem que estava na direção do caminho? Hein, pastora? Dizem que o povo tinha que passar, era 40 dias, né, só no deserto, e eles passaram por causa 40 anos. Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês depois no final da aula, tá? 40 anos. O propósito é esse, que muitas vezes Deus faz o caminho maior do que poderia, certo? Porque a questão aqui é que, se nós entendermos, o objetivo de Deus era que eles saíssem do Egito e fossem para a terra de Canaã. Se você olhar esse mapa que está aqui na página 63, você vai ver que está Egito aqui, de um lado, na parte de cima, e Canaã um pouco mais acima, ok? Dá para ver? Por que e descer até lá embaixo para depois subir? Então, uma das coisas que a gente tem que analisar é que quem estava na direção não era Moisés. Quem estava na direção desse caminho era quem? É Deus. Deus. Certo? Então, eles seguiram o caminho orientado por Deus, era o GPS de Deus. Durante o dia havia uma nuvem que protegia do sol, e à noite eles eram protegidos e iluminados pelo fogo, para que pudesse caminhar. E só essa nuvem, né, na verdade, vamos dizer assim, só essa nuvem já dizia, e o fogo, que Deus estava com eles. Vai acabar daqui a pouquinho. Eu vou ter que voltar depois. Ok? Então, não vou comentar com vocês essa parte toda de como foi essa caminhada, por enquanto. Certo? Vocês sabem que isso é algo importante também analisar, mas, de verdade, eles estavam dentro da vontade de Deus. Concordam? Estavam na direção que Deus queria. Eles estavam indo. Qual o fato que vem logo a seguir, muito importante, em Êxodo capítulo 19? Nós falamos isso na outra aula, na primeira aula, se não me engano, quando falamos das alianças. O que aconteceu nesse ponto do caminho? Foi as tábuas da lei, a aliança do Monte Sinai. Exatamente, a aliança que Deus fez com o povo de Israel e foi no Monte Sinai. Então, olha, Deus queria fazer essa aliança com eles num determinado lugar. Certo? Por isso que, se vocês olharem o mapa aí, o Monte Sinai está mais para baixo mesmo. Tá? Vocês vejam aí, está escrito a Península do Sinai, nesse mapa da página 63. Então, Deus estava levando o povo a um lugar onde ele queria fazer essa aliança com o povo. Certo? Um compromisso, uma aliança. E foi justamente aí que nós vamos ver. Em Êxodo 19, capítulo 19, Deus fazendo essa aliança com o povo de Israel. Né? Que nós vemos que foi aí. E no capítulo 20, nós vamos ver as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ok? Qual a razão de todo esse ritual para fazer essa aliança? O que vai acontecer aqui? Vai acabar, né? Uhum. Assim que terminar, gente, preste atenção. Assim que terminar, eu vou dar alguns minutinhos de intervalo, porque eu vou terminar a gravação para essa aula ficar gravada.
Vocês podem ir no banheiro, tomar uma aguinha, um cafezinho, comer uma bolachinha, ok? E a gente volta, tá? Para fazer mais um pouquinho no Sei. final dela, tá? Então, nós vamos ver. Deus precisava agora, ele já havia escolhido um povo, já sabia onde esse povo deveria estar, ou seja, essa nação ia ter uma terra. Agora ele precisava governar. Lembre-se que o rei de Israel era quem? O próprio Deus. Por isso que estava errado ficar no Egito. O povo de Israel, Deus queria ser o seu próprio rei. Então, agora, qual precisava das leis? Como nós como nação, temos a nossa Constituição, certo? Nosso Código de Leis, que vai o quê? Nos fazer viver dentro dos padrões daquela nação. Por exemplo, o Brasil não aceita pena de morte, mas há países que aceitam. Graças a Deus, né? Mas há países que, na sua Constituição, está a pena de morte. Nós somos brasileiros. Aleluia? Aleluia. Aleluia. Então, nós estamos debaixo da nossa Constituição. Então, Deus agora, para ter esse povo separado, precisava que esse povo se comprometesse a viver debaixo do seu reinado e a cumprir o quê? As regras de vida. Ou seja, esse pacto que o povo ia fazer seria justamente em obediência. Como que era chamado mesmo isso? Era condição, né? Condição da aliança? A obediência? Era. Qual a condição, então, para que eles fossem um povo abençoado, que eles fossem amparados, cuidados por Deus, que eles fossem obedientes aos mandamentos. Certo? Essa aliança. Certo. Então, vocês vejam que é muito importante esse livro de Êxodo, e nós precisamos levar muito em consideração, porque esta lei perdurou até quando? Aliás, ela continua. Ela existe, ela não foi apagada. A nova aliança de Jesus veio, mas Jesus não rasgou a lei, né? Pegou a lei e falou assim, vamos acabar com a lei. Não. Né? Cumpriu Ela a lei. só não está o quê? Inclusive, Ela as leis que nós temos hoje, né, em todos os países, que matar é um crime, né? Matar, não roubar, isso tudo vem dessa época aí. Né? Fizeram leis que, se você matar, você vai ter que ser preso. Se você roubar, você vai ter que... E tantas outras coisas são baseadas... Vocês já perceberam? Nós vivemos debaixo de leis. Até na nossa casa existem as nossas leis. Sim. Se um pai fala assim para o filho, meu filho, ninguém vai dormir meia-noite. Pronto. Ninguém, né? Está decretado. Está decretado. Não precisa nem ter do lockdown aí do como é que fala? Do governador. Nós precisamos de regras. A gente dá um toque de recolher às vezes. É verdade aí. Senão, meu Deus. Então, essa parte é muito importante. Agora, os 10 mandamentos não foram só 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, surgiram muitas outras desmembramentos, ou como a gente poderia falar, eu não sei nada, não sou como é que fala? É como se fosse a nossa lei hoje, são artigos. Que são separados. A lei geral é aquilo. Isso. Mas aí o artigo 1, o artigo 2... E as regulamentações. Como que essa lei vai funcionar? Né? Então, aí, Moisés... Olha, pensa, por que seria Moisés, então, gente? O cara para fazer isso? Porque de lei ele entendia, porque no Egito ele aprendeu isso. Exatamente. Então, não podia ser qualquer pessoa. Também. Deus escolheu ele para escrever também, porque ele aprendeu a escrever lá no Egito, que ele teve a educação de príncipe lá, então ele saberia. Estava no currículo, né?
Tinha um currículo Enquanto o bem povo de Israel aprendia a fazer tijolo, eles eram bons nisso, hein? Senão eles já tinham sido tudo dispensado. Eles aprendiam a fazer o tijolo, a construção. Moisés estava lá nas leis, não é verdade? papirando. Exatamente, papirando, né? Pois é, exatamente. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus tem os seus propósitos e ele usa as pessoas dentro daquilo que ele está preparando. Para cada missão, Deus prepara pessoas que estejam habilitadas para cumprirem aquilo que ele está planejando, dentro do propósito dele. Certo? É isso que Amém. nós precisamos entender. Certo? Amém. Pastora, Oi. essa rota que a senhora falou também é lógico, né? Designada por Deus, né? Mas eu já ouvi falar também que por conta que a região também tinha muitas montanhas, né? Então, para eles não pegarem aquele povo todo Não podia atravessar atravessar. montanhas, Isso. fizeram essa volta também. Eu não vou responder mais isso, sabe por quê, Anderson? Porque essa é uma questão que eu vou deixar para vocês responderem para a próxima aula. Tá bom. Por que, na verdade, eles fizeram, né? Quais foram, talvez, as questões que envolveram eles fazer esse caminho, a não ser, dentre elas, né, o próprio Deus está na direção, e por que demorou 40 anos ao invés de demorar 40 dias? Certo? Tem uma outra questão também, por que eles não foram pelo caminho mais fácil. Mas não vou falar, não. Vocês vão pesquisando, vocês vão saber rapidinho. Tá? Então, vamos terminar aqui. Eu estava aqui na página de número... Capítulo 5, né? Nós estávamos no capítulo 5 aqui, falando da aliança de Deus, justamente com o povo de Israel, que eles aceitaram, né? A partir do Êxodo 20, nós vamos ver Deus falando sobre os 10 mandamentos. É isso que eu quero colocar aqui, interessante. Que em Êxodo 20 não foi exatamente o momento que Moisés pegou as tábuas da lei. Deus falou muito com Moisés, pediu para ele subir o monte, depois ele desceu o monte, depois ele subiu novamente. Se vocês puderem ler um tempo, toda essa dinâmica, vocês vão vendo que não foi em Êxodo 20 que exatamente Moisés pegou as tábuas, tá? Lá no capítulo 20, Deus está falando com Moisés, mas não foi lá que Deus entregou as tábuas. Então, vocês vão ver Deus falando muito com Moisés, dando todas as instruções para o povo, como seria essa solenidade da aliança. Porque o povo teria que se santificar, em determinados lugares não poderia estar ali naquele monte, teria que ter uma certa localização, eles teriam que se santificar, teria várias questões. Para vocês verem, né, como que é interessante. Moisés, ele tinha, assim, um acesso a Deus tremendo. Mas de Moisés para o povo era um abismo. Deus não estava falando diretamente com o povo. Moisés era um interlocutor. Mas com Moisés, Deus falava tudo, né? Falou sobre os 10 mandamentos. Vocês vão ver que logo em seguida, olha o que acontece no capítulo... Abra aí no capítulo 19 de Êxodo, né? Nós vamos ver. Já está até dizendo aí, né? No capítulo 20, que Deus falou essas palavras. Para quem? Para Moisés. Tá? Então, Moisés subia, ouvia, falava. No capítulo 20, tem uma parte que diz que, lá no versículo 18, todo o povo presenciou os trovões, relâmpago, o clamor da trombeta, o monte fumegante, e o povo observou e estremeceu e ficou de longe. Certo? E diz aí, ó. Aí eles disseram para Moisés: Moisés, fala você para nós. Porém, a gente não quer que Deus fale conosco, porque senão nós vamos morrer.
Entendeu? Primeiro. Então, Uma coisa que é interessante também, pastora, esse povo, quando Moisés ficou lá escrevendo os 10 mandamentos, eles fizeram bezerro de ouro porque eles estavam isso, como eles não tinham contato com Deus nenhum, eles ficaram desguarnecidos, assim, poxa. então, isso que você está falando, Deus que nós possamos adorar. Isso que você está falando aconteceu logo em seguida. Então, Moisés foi falando tudo que Deus havia dito. Olha, que tem várias leis que estão aqui depois no capítulo 21. Leis sobre violência, sobre propriedade, sobre leis civis e religiosas, o ano do descanso, Escravos. as festas. Você entendeu? E lá no 24, quando chega no 24, nós vamos, o 24:1 diz assim: disse também Deus a Moisés: sobe você, Arão, Nadab e a Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, nem o povo subirá. Então, eu vi todo um ritual aí, para que essa aliança fosse passada, né? Os termos da aliança fosse passada para Moisés, e Moisés passando para o povo. Aí, olha só o que aconteceu no capítulo 25. Deus ainda falou que tinha um projeto. Fazer o quê? Capítulo 25 de Êxodo. Fazer o tabernáculo. Fazer um tabernáculo. Não está sendo construído, mas Deus já estava dizendo, olha, eu quero construir... 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha, Deus falou muita coisa, hein? Foi falando. E aí ele começou a dizer tudo como deveria ser a mesa, o candelabro, o propiciatório, as cortinas. E aí foi. Como tinha que ser o altar. E vai. E vai. Nomeou no capítulo 28 Arão e seus filhos para serem sacerdotes. Antes também não tinha. Êxodo 28. Entendeu? Não era Moisés que ia entrar no templo, no tabernáculo, vocês viram? Sim. Deus é cheio de detalhes, né? Sim. Deus falava diretamente com Moisés, mas no tabernáculo ele nomeou Arão e os seus filhos. Esse Deus é muito interessante. Aqui na minha Bíblia tem até a figura do sacerdote. Deus não é gente, não. Então, aí depois, no 29, ainda ele está falando como é que tinha que ser o sacrifício, as cerimônias de consagração. No 30 ele fala do altar. Entendeu? Falando como era que tinha que ser o incenso, a bacia de bronze, o óleo. O 31, ele fala das tábuas do testemunho. Aí chegou no 32. O que aconteceu, né? E lá no 24, só para vocês terem uma ideia, antes ele fala do tabernáculo, nos 24, foi lá nesse capítulo que Moisés, então, subiu para receber as tábuas. Tá? O que você está falando? Nada. É pastor, então, só para vocês entenderem que do capítulo 24 até o 32, Moisés está lá no monte. Moisés subiu. E aí entrou na parte que o Anderson falou, né? Quem pode ler aí o 32:1? Gênesis 32:1. Gênesis não, Êxodo. Desculpa, Êxodo 32:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, Mas vendo o povo de Arão, e lhe disse: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos se lhe será bem sucedido. Então, olha que interessante. Deus já tinha um projeto de um tabernáculo, todo cheio de detalhes. E o povo queria dar seu jeito, né? Moisés está demorando muito, vamos fazer logo alguma coisa aqui.
Então, amados, é isso que aconteceu, tá? O povo, mais uma vez, vamos dizer assim, não entendeu, não esperou, não... Na apostila está na página 68, certo? Diz assim, na página 68, assim, o bezerro de ouro. O povo estava acreditando que Moisés não voltaria mais do monte, pois já havia passado 40 dias. 40 dias é muito tempo, né? Sim. Eles pensaram Sim. de tudo, né? Moisés morreu, sei lá. Sei lá o que eles Fulminaram. pensaram. Moisés não volta mais. Então, nesse capítulo, nesse livro de Êxodo, depois que a gente vai ver que Deus queria realmente destruir o povo e Moisés intercedeu para que não fizesse isso, né? Eu achei muito interessante o argumento de Moisés, porque Moisés, Deus mudou de ideia, gente. Eita! Esse homem era muito bom, né? Vocês não acham, não? Sim. Moisés era intercessor. Olha lá o que diz no capítulo 32, versículo 11. Moisés suplicou ao Senhor e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Os egípcios vão dizer assim: com mau intento tirou eles do Egito para matar no monte e consumi-los da face da terra. Agora, olha o versículo 13, o argumento de Moisés. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os quais por ti mesmo tens jurado, lhe disse, multiplicarei a vossa descendência como a estrela do céu e toda a terra, do modo que tenho falado, e dar-lhe-ei a vossa descendência, para que possuam uma herança eternamente? Aí o que diz o 14? 32, 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Às vezes essa palavra arrependimento é uma coisa interessante, porque aí Deus não tinha feito e se arrependeu, né? Às vezes a gente se arrepende de coisa feita. Você faz uma escolha e se arrepende de algo que fez. Porque depois que você fez, né? Porque depois que você fez, deu errado, né? Geralmente a pessoa se arrepende porque deu errado, né? E, pastor, tem outra versão aqui, ele fala, então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Por isso que eu estou comentando aqui, que às vezes a palavra arrependimento aqui, ela não está bem encaixada dentro do que a gente entende por arrependimento. Porque às vezes o arrependimento vem de uma coisa que você fez, que não deu certo, você viu errado, você viu a coisa acontecer errado, aí você fala, Senhor, me arrependi. Às vezes é a compra de uma coisa, né? Uma palavra que você disse, mas já foi feito. Isso aí poderia entrar na questão de que Deus não peca. Se Deus não erra, por que exatamente. Deus errou? Então, ele mudou de ideia. Vamos dizer que antes de fazer, ele pensou mais um pouco no argumento de Moisés. Moisés falou assim, meu Deus. Não, Moisés falou assim, não, meu Deus, não. Moisés disse assim, Senhor, até hoje o Senhor esteve na geração de Abraão, de Isaque, Jacó, prometendo uma coisa. Esse pessoal fez de tudo para seguir. O Senhor foi lá, tirou o povo do Egito. O que os egípcios vão falar? Que o Senhor tirou eles de lá para matar eles? Entendeu? Então, Deus mudou de ideia. Certo? Foi o que aconteceu, certo? Tudo para a gente entender. Tudo para a gente entender que Deus, ele é misericordioso. Tem um texto que eu quero... Eu não sei se vou achar aqui agora. Não sei se vou achar aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era ela, não era? Então, amados, ainda não foi construído o tabernáculo, mas foi passado algumas orientações, como vocês viram aí, né?
para que o povo já soubesse. Moisés já queria dizer para o povo, olha, nós vamos ter... Agora, só um comentário sobre o tabernáculo, que eu quero outra hora a gente entrar nesse assunto um pouquinho, né? Mas quem é que ia construir o tabernáculo? Sacerdote. Hã? A tribo de Levi. Que eram quem? Os Que levitas. era Arão. Os levitas eram... Mas era o povo Arão de Israel, certo? Sim, Não era o povo de Israel? sim. O povo de Israel. E vocês podem ver o seguinte, porque aqui ainda não tinha tribo, certo? Aqui ainda não tinha tribo. Deus sabia até que aquele povo tinha que saber construir coisa. Para ter a habilidade para fazer o que ele queria. Então, amados, Deus não faz nada sem, como é que fala? Sem pensar lá na frente, não. Deus está Tem sabendo planejamento, né? tudo. Deus está sabendo tudo. Ok? Então, para terminar aqui, Deus desistiu, né? Como é que fala? De acabar com o plano dele, né? E aí nós vamos ver o quê? Moisés vai descer, vai quebrar as tábuas, certo? Deus vai dar outras tábuas, vai refazer essa aliança, certo? E vai terminar ainda, a partir do capítulo aqui que eu estou vendo, 36, nós já vamos ver o pessoal fazendo o tabernáculo. E aí tem mais orientações aqui, até o final do livro de Êxodo, falando sobre o tabernáculo. Certo? Olha lá, no 40, Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Eles construíram, depois eles levantaram. Então, terminando o livro de Êxodo, nós concluímos assim. Deus, continuando no seu propósito de levar o povo de Israel, esse período do deserto serviu para tratar com o povo, inclusive. Depois nós vamos ver um texto no livro de Números que vai falar que o povo não estava preparado para entrar na Terra Prometida. Vocês se lembram? Depois vamos comentar do episódio dos espias? Que Deus tinha... que 12 pessoas foram enviadas, estavam próximo da Terra, né? Prometida. Moisés mandou 12 espias lá, e os 10 vieram falando que estava tudo ruim. E só 2 dizendo... Caleb e Josué, né? Vamos lá, vai dar certo. Vocês acham que naquelas condições eles poderiam tomar posse da terra? Não. Com aquela visão? Não. Aí Deus falou assim, vou ter que deixar esse povo mais um tempo no deserto. Para encerrar isso aqui, que eu vou deixar essa pergunta depois para vocês, né? Como pode acontecer do ser humano atrasar o projeto de Deus? Eu acho que não murmura. estiver na mesma visão. Acho que é a murmuração, né? Não estavam vendo. Não estavam vendo Deus lá no deserto. Com tudo que estava acontecendo. Queriam, como diz os pastores, né? Os milagres, né? Como diz o pastor, os pastores. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Os pastores falam isso, né? Uhum. Então, a pergunta que eu vou deixar, depois vou escrever lá, é isso, né? Por que o povo de Israel, né, seguiu nessa direção mais longa, né? Para chegar na Terra Prometida? Escolheu o caminho, porque eles trilharam o caminho mais longo e por que demoraram tanto? 40 anos. É isso que vocês vão pesquisar. Porque o povo de Israel... A senhora vai escrever lá no grupo, né? Vou. Mas tem um povo que escreve aí, sabe? Por que o povo de Israel
né? Trilhou o caminho mais longo do que o necessário para chegar em Canaã. E por que demorou 40 anos? Tanto tempo. Ok? Ei, Anderson, vai escrever agora. Ah, não gosto de escrever, dá tendinite. Não. Para chegar em Canaã, Porque o durou povo de 40 anos. Israel trilhou, né, um caminho mais longo para chegar em Canaã e demorou, né, mais tempo, praticamente 40 anos, para chegar lá. A pergunta é justamente por quê? Porque poderia ter ido para um caminho mais curto Murmuração. e poderia também ter demorado menos. Já adianto para vocês que não tem nada a ver com a história do Chapeuzinho Vermelho. Ah, não. Murmuração. Já adianto. Não vem falar que no caminho tinha o lobo mau, sei lá, nada disso. Certo? Tem nada a ver. Tá? Então, já tem algumas coisas aí. A Caroline falou da murmuração, né? Mas por que o povo murmurava tanto? Certo? Então, é uma das questões. Tem mais coisas aí. Por que foram pelo caminho? Deus estava na direção, mas por que realmente eles trilharam um caminho maior e por que demoraram tanto para chegar num lugar que demoraria 40 dias para chegar, demoraram 40 anos. Ok? Deixa eu avisar vocês. Ok. Na próxima aula, nós teremos só mais uma aula. Então, o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou dar uma intensiva para vocês sobre essa parte que foi. Essa parte que nós estamos falando é a parte histórica, né? Do povo de Israel nesse trecho aí, tá? Do Pentateuco. Mas você vai ver que o livro de Levítico, Números e Deuteronômio, ele traz algumas questões sobre leis, ofertas, festas, tal. Não vou me aprofundar, mas vamos pensar um pouco, eu vou fazer uma aula especial sobre isso, sobre essas leis particulares, a questão das festas, para que as festas, para que as ofertas. Vamos falar do dia da expiação, que era o dia mais importante, onde eles tinham que separar um dia para oferecer um sacrifício totalmente especial por causa do pecado, né? Que Deus havia orientado. E aí, quando terminar a próxima aula, eu vou dar uma última tarefa, vocês vão fazer e vão me enviar. Ok? Ok. O que vocês acharam das autoatividades? Não estão difíceis, né? São difíceis, não. Tá. E eu vou agora só responder a pergunta que eu deixei para vocês. Lembra que eu deixei uma pergunta? Sim. Sim, Sobre imagem e semelhança? Sim. sim. Que significava, né, nessa questão teológica, falando sobre que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Tá? Sim. Quem tem essa apostila aqui, ó? Nossa. Não. Nós. Então, Não. eu vou fazer um comentário de uma coisa que está escrito aqui, tá? E vou até dizer para vocês onde está. Eu fiquei com trauma dessa apostila aí. Trauma? Então, vamos lá. Vou comentar. Essa apostila no capítulo 5, Sim. tá? Capítulo. Capítulo 5 vai falar sobre a origem e a natureza do homem, depois vai falar do pecado. Então, vou comentar, depois vocês podem ler, tá? Na página 75, diz assim: o ser humano é um ser criado. Até aí, tudo bem. Mas é só para vocês direcionarem o pensamento na seguinte questão: Deus é o Criador e o homem é a criatura.
nós nunca seremos o Criador. Olha a mentira que a serpente quis contar para Eva, que eles seriam como Deus. Nunca vai acontecer isso. Nós somos criaturas. Então, na última parte aqui dessa página 75, um autor disse o seguinte: há um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Não tem mínima possibilidade de nós se tornarmos um dia Deus. Tem gente na sala de espera. Tem sim. Eu não estou preparada, né, Flor? Desculpa as meninas que estavam aí, gente. Desculpem. Deixei vocês da sala de espera, tá? Então, nessa apostila, só para encerrar o assunto, nessa página que eu acabei de mostrar para vocês, só para dizer para as meninas, estou respondendo uma pergunta que foi feita semana passada. O que significa dizer que o homem é imagem e semelhança de Deus, né? Então, uma outra coisa importante nós sabemos é o quê? No item 3 da página 76. Pastora, para nós é 7,4. Meu Deus, está tudo errado. Então, anota aí. A primeira coisa que eu falei está na página 7,3. Certo? Está no finalzinho da 7,3. Isso. E agora o que eu vou falar está na página 7,5. Item 3. 7,4, pastora. Desculpa, 7,4. Ela é a favor dos injetados, que você não pode nem corpo, né? Só para dizer uma coisa, gente, encerrando a aula, tá? Quando a gente fala imagem e semelhança, algumas pessoas, alguns teólogos querem definir imagem é uma coisa, semelhança é outra. Tá? O que eu quero adiantar é o seguinte: quando Deus fez o homem imagem e semelhança, primeiro ponto, essa semelhança, essa imagem, não foi perdida após o pecado. O homem continua sendo criação de Deus. Como eu expliquei na aula passada, a questão é que o homem pecou. Então, o pecado, como ele fez, ele puxou, né? Ele desvirtuou essa imagem e semelhança. Hoje, o homem não é exatamente como ele era quando Deus criou. Mas esta é a busca de Deus. De que o homem volte a ser, né? Tanto quanto era antes. Um processo, né? Terminando, então. Agora, o que eu quero colocar que está aqui nesse item 3 da página 74? O segundo parágrafo diz assim, que a teologia sistemática diz que tem 5 aspectos da imagem de Deus no homem. Aspectos morais, que ele foi criado sem pecado, moralmente bom. Tem aspectos espirituais, temos uma natureza espiritual, certo? Mesma coisa. Temos uma natureza racional, nós temos a capacidade de raciocinar, pensar, tudo mais. Um aspecto relacional, que é a nossa capacidade de relacionar com Deus e com os outros seres humanos. E também temos aspectos físicos, não na forma física, mas nós falamos e também Deus fala. Nós vemos e Deus também vê, tipo. E temos a capacidade de gerar filhos como reflexo da capacidade divina de criar seres humanos semelhantes a ele. Então, essa imagem e semelhança, esse autor, esse teólogo, ele coloca que nós somos imagem e semelhança de Deus em todos esses aspectos.
certo? Certo. Então é importante que a gente, uma pessoa fala assim, não, mas o homem não é a imagem e semelhança de Deus. Mas ele é em quê? É nisso que nós colocamos aqui. Deu para vocês entenderem? Uma coisa muito interessante para nós hoje seria pensar são os frutos do Espírito. Quando vocês estudarem teologia sistemática, vocês vão ver falar sobre os atributos de Deus, você vai ver que tem várias coisas lá, por exemplo, bondade, que Deus, na verdade, ele é bom e ele colocou isso dentro do homem também. O homem também pode ser bom. Ok? Depois, se alguém ficar com dúvida, pode perguntar sobre isso. Certo, Ok. gente? Deixa eu ver se tem mais Certo. alguma coisa que fala aqui. Então, hoje a gente entenderia que imagem e semelhança é a mesma coisa. Tá? Não estaria assim. São palavras muito próximas, muito sinônimos. Embora alguns teólogos queiram diferenciar. Ok? Ok. Então, o que eu vou deixar para vocês? Vocês vão fazer as autoatividades, então, do capítulo... Vamos ver aqui. 6. Deixa eu pegar a apostila. 6. Vocês podem fazer todas as que vocês puderem fazer. Podem fazer, não precisa ser todas para essa semana. Mas essa semana vocês façam principalmente do capítulo que nós vamos falar de Levítico, que é o 6. Capítulo 6. Nossa, vai até o 11, o 12. Capítulo 7. Seis e 7, né? Isso. 6 e 7. Quem já puder ir fazendo, pode ir fazendo, mas esses dois são os principais. 6 e 7. Ok, gente? Ok, pastora. Vou mandar para vocês um resumo aí de um vídeo que vocês vão amar. E já vou mandar Êxodo e Levítico para vocês. Ok. Tá bom? Tá bom. Tá ok. Respondam a pergunta, dúvida que vocês tiverem, podem me mandar, podem me perguntar, porque daí a gente traz para a aula, tá? O mais importante é vocês entenderem o que se passou no livro de Êxodo, um livro muito importante, porque aí está a lei, né? Deus, vamos dizer assim, diante do seu povo, colocando todas ali os parâmetros de como aquele povo deveria andar, como eles deveriam ser, como deveria ser a sua postura, a sua vivência. E aí, em Levítico, ele vai transcorrer sobre tudo que já foi falado. Como que era isso, né? Que foi passado tudo para Moisés. Em relação aos cultos, a sua maneira de tratar o próximo, como se apresentar diante de Deus, como ficaria a questão do pecado, o que era a questão do puro e do impuro. Deus, na verdade, ele quer forjar em nós um caráter, gente. Nós precisamos ter o caráter de Deus. E sem conhecimento da palavra e das leis de Deus, nós não temos como nós sermos entendidos do próprio Deus. Ok? Então, paz para vocês. Vou lá agora colocar um resumo para vocês. Ok? E Deus abençoe vocês. Essa aula vai ficar gravada lá no YouTube. Qualquer dúvida, vocês entrem lá. Tá certo? Ok. Ok, pastor. Paz. Alguém agradeça, Paz. por favor? Faça uma breve oração agradecendo. Quem será hoje? Amém, Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado por Amém, tudo Pai. que o Senhor tem nos ensinado, Senhor Sim, Deus, Jesus. obrigado, Senhor. Continua, Senhor Jesus, mandando, Senhor Jesus, abençoando os seus professores, Senhor Jesus, para... Amém. Pai, Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, hein? Amém. Sigam a nuvem, hein? Se querem chegar na Terra Prometida, sigam a nuvem. Glória a Deus. Ok? Deus Amém. abençoe vocês. Paz. Amém. A paz, pastora. pastor.
A paz, pessoal. Amém. Paz. Ah, Amém. Até. Paz, gente. Boa noite. Até.